Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai ver máximo divisor comum, ali envolvendo os números naturais. Na aula passada a gente viu os divisores dos números naturais e hoje a gente vai ver essa relação que acontece quando nós comparamos os divisores de dois ou mais números. Preste atenção aqui na definição. O máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior número que é divisor de todos esses números que estamos analisando. Então, bem facilzinho, pensem assim, ó. Quando nós estamos calculando os divisores, ou a gente selecionou ali a lista de divisores de dois ou mais números, nós podemos verificar que, às vezes, pode ter divisores em comum. E quando nós temos um e ele é o maior deles, nós chamamos de máximo divisor comum. E nós utilizamos essa sigla aqui, MDC, tá bom? Vejam nos exemplos, é bem facilzinho, tá? Então, o primeiro deles, tendo os divisores de 36. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Os divisores de 54, quem são? É o número 1, o 2, o 3, o 6, o 9, o 18, 27 e 54. Bom, nós temos aqui a lista de dois números e seus divisores. Agora, na letra A, quais são os divisores em comum de 36 e 54? Divisores em comum é só verificar quem é divisor ao mesmo tempo, tanto do 36 quanto do 54. Se eu observar aqui, e lembrem, o número 1, ele é divisor, né, de todo mundo, então ele já entra aqui na minha lista. O 2 é tanto do 36 como do 54, então também é um divisor em comum. O 3, mesma coisa. O 4 já é só do 36. O 6, ó, tanto do 36 quanto do 54. O 9, olha aqui, ó, tanto do 36 como do 54. E, se eu pensar, o 12 não. Por último, nós temos o 18, porque o restante dos números não se encaixam. Então, se eu pensar, os divisores em comum são 6, ó. 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Só que agora, na letra B, preste atenção aqui. Qual o maior divisor em comum de 36 e 54? E deles, né, que a gente retirou dos em comum, o maior é o 18. Ou seja, o MDC, o maior divisor em comum, máximo divisor comum, é o 18. Bom, turma, no exemplo 2, encontre o MDC de 12 e 16. Existem dois métodos para calcular o MDC. É o método tradicional e o método prático, tá? Eu vou ensinar os dois. Normalmente a gente vai aplicar o prático porque ele é mais rápido, tá? O que consiste no método tradicional, que vai ser o primeiro? O método tradicional é nada mais, nada menos do que calcular, que nem a gente viu no exemplo 1, os divisores. Então, fazer ali toda a divisão do número, né, e descobrir os seus divisores e aí analisar para ver qual é o maior. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Encontre o MDC de 12 e 16. Então, primeiramente a gente tem que descobrir quem são os divisores de 12 e quem são os divisores de 16. Então, vamos lembrar da aula passada que existe aquela técnica. A gente já conhece o primeiro e o último número, que é o número 1 e ele mesmo. Então, agora a gente vai. O próximo número da nossa lista de números naturais seria o 2. Consigo dividir 12 por 2? Sim. 12 dividido por 2 dá 6. Tanto o divisor quanto o quociente, lembram a terceira regrinha? São divisores em lados opostos. Então, se o 2 é o segundo, o 6 vai ser o meu penúltimo, porque o 1, né, é o primeiro e o último. Vamos pensar, 12 dá para dividir por 3? Sim, 12 dividido por 3 é 4. Então, tanto o 3 quanto o 4 entram ali na minha lista.
Então, se eu pensar aqui, ó, o 5 não é e já entra no 6, pronto, já achamos os nossos divisores. Só vou dar uma ajustada aqui para ficar bonitinho. Nós temos então o 3, o 4, o 6 e o 12, tá? Bom, do 16, o 1 e o 16. Se eu pensar, agora, o 2, 16 dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8, então tanto 2 quanto 8 são divisores, ó. O segundo e o penúltimo. 3 eu não consigo dividir, 4 eu consigo, 16 dividido por 4 é 4. Então, vai ficar aqui, não, 5, 6 e 7 não são divisores, então, olha só ajustando aqui, ó, 16 tem 5 divisores. E agora, bem facilzinho, o MDC, e a gente precisa escrever isso na parte de baixo, de 12 e 16 é igual a quanto? Observem aqui, ó. Em comum, nós temos o 1, o 2, o 4 e o maior desses 3, né? Porque aqui o 6, o 12, o 8 e o 16 não são. Nós temos o número 4 aqui, ó. Então, o MDC de 12 e 16 é o número 4. Bem facilzinho, só que se um número for grande aqui, ele vai ter muitos divisores. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, aqui nós descobrimos pelo método tradicional. E o método prático, professor? O método prático é que nem a gente viu lá no MMC, tá? Que envolve a decomposição em fatores primos. Bom, então o que vai envolver para encontrar o MDC de 12 e 16? Então, nós temos o 12 e o 16. Faz aquela barrinha de decomposição em fatores primos. Lembrando dos números primos, né, gente? Números primos. O 2, 3, 5, 7 e assim vai, tá? Lembrando que nesse tipo de decomposição nós temos que fazer o quê? Pega o número 2, vê se pode dividir qualquer um dos números e assim coloca a resposta na parte de baixo. Bem facilzinho. Vamos lá. O 12 e o 16, eu consigo dividir por 2? Sim. E eu consigo dividir os dois por 2. Olha só, o 12 e o 16. 12 dividido por 2 dá 6. Então a resposta a gente coloca ali. 16 dividido por 2, 8. Correto? Bom, consigo dividir esses números por 2? Sim. Então, olha só, 6 dividido por 2 dá 3. Colocamos a resposta aqui. 8 dividido por 2 dá 4. E a gente continua. Algum desses números dá para ainda dividir por 2? Sim. O 4 dá para dividir por 2. Ah, meu professor, e o 3? Só copia. Ele não faz nada, não dá para dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Bom, nessa linha, tem algum que dá para dividir por 2? O próprio 2. Então, 2 dividido por 2, 1, copia o 3. E o 3, como ele é primo, só dá para dividir por ele mesmo, então 3 dividido por 3 dá 1 e o 1 ali copia. Bom, e agora? Como é que a gente vai calcular o MDC dessa fatoração? Se fosse o MMC, era só multiplicar. Mas, como a gente quer o máximo divisor comum, existe uma regrinha. E agora você tem que memorizar ela aqui, ó. Multiplicar os números que realizaram a divisão ao mesmo tempo. Nossa, professor, como assim realizar a divisão ao mesmo tempo? Pense, qual desses fatores aqui, 2, 2, 2, 2 e 3, realizaram a divisão dos nossos números aqui na coluna da esquerda, tá? Ao mesmo tempo. Então vamos em ordem. O 2 aqui, ele dividiu esses dois ao mesmo tempo? Sim. Observe, o 12 dividiu por 2 deu 6, o 16 deu 8. Então, o 2 dividiu esses dois. Então a gente marca ali com um círculozinho.
Nessa linha, esse 2 dividiu esses dois ao mesmo tempo? Sim. Ó, 6 dividido por 2 deu 3, 8 dividido por 2 deu 4. Então, esse fator também aqui dividiu os dois números. Os dois, se tivesse 3, tem que cuidar disso, tá? Deveriam dividir os 3 e assim vai. Esse fator dividiu esses dois números ao mesmo tempo? Não. Ó, ele dividiu 4, mas não dividiu o 3. A mesma história para esse, ó, dividiu o 2, mas não dividiu o 3. E o 3 aqui também, ó, só dividiu esse 3 e não dividiu o 1. Então, na verdade, ao mesmo tempo que realizou a divisão, só temos o 2 e o 2. E olha só, então, multiplicar os números que realizaram a divisão ao mesmo tempo. Quem realizou a divisão ao mesmo tempo, que a gente marcou, circulem, o 2 e o 2. Então, o que nós temos aqui, ó? 2 vezes 2, 4. Logo, o MDC de 12 e 16 é igual a 4. Observem que as duas respostas batem. Logo, elas estão corretas. Então, dá para usar os dois métodos. Eu prefiro esse aqui, que é mais prático, principalmente quando os números forem grandes. Bom, agora partindo para uma aplicação, então, do MDC, nós temos o seguinte. O gerente de um supermercado pretende embalar 24 maçãs e 18 pêssegos do seguinte modo. Cada embalagem com maçãs e pêssegos, todas as embalagens com o mesmo número de maçãs e mesmo número de pêssegos, e não deve sobrar nenhuma fruta sem ser embalada. Desse módulo, na letra A, nós temos qual é o número máximo de embalagens que se pode organizar e quantos pêssegos e quantas maçãs levam cada uma das embalagens. Então aqui, na verdade, como a gente conhece, né, que deve ser utilizado o MDC, ok, mas se é um exercício aleatório que aparece ali na rotina de uma avaliação, nós temos que identificar a utilização do MDC com a seguinte palavrinha. Olhem aqui na letra A. Qual o número máximo de embalagens? Então, essa palavra máximo, maior número, maior quantidade, sempre vai aparecer e é ali que está o truquezinho para vocês, né, utilizarem o raciocínio de MDC. Então, nada mais nada menos que na letra A, o que a gente tem que fazer? Qual é o número máximo de embalagens que se pode organizar? Ou seja, qual o maior divisor, o máximo divisor comum que nós devemos ter para conseguir então organizar essas frutas na maior quantidade de embalagens possíveis, seguindo o quê? A mesma quantidade de maçãs e de pêssegos, sem sobrar nenhuma fruta, ou seja, resto zero. Lembram lá da divisão? Então, na letra A, nós temos que fazer o quê? O M, D, C, de quem? 24 e 18. Então, só botando em ordem, 18 e 24. Então, nós queremos saber o maior divisor comum de 18 e 24. Lembram pelo método prático, que eu disse que é mais tranquilinho? Observem aqui, ó. Colocando o 18 e o 24. Vamos começar a dividir pelos números primos. Consigo dividir ambos por 2. Então, ó, 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Aqui eu não consigo dividir por 2, mas aqui sim. Então, continua dividindo por 2, ó. 9, 12 dividido por 2 dá 6. Nessa linha, consigo dividir o 6 de novo por 2, olha só. 9, 6 dividido por 2, 3. Nessa linha, tanto 9 quanto 3 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Então, ó, 3 divide o 9, que dá 3. 3 dividido por 3 já dá o nosso 1 ali final. Bom, o 24 já decompomos, agora só falta mais um fator 3 para chegarmos a 1 e 1. Lembrem que agora
A regra lá do MMC é multiplicar quem? Os fatores que dividiram os meus números ao mesmo tempo. Bom, se eu pensar, esse 2 aqui dividiu 18 e 24, olha só, por 9 e 12. Beleza. Esse 2 só dividiu 12, ó. O 9 continuou. Esse 2 só dividiu 6. Já esse 3 dividiu quem? O 9 e o 3, ó. Transformando em 3 e 1. Ou seja, marca ele ali, ó. Circula. E agora o MDC já vem automático de quem? Da multiplicação do 2 e do 3, ou seja, 6. Ó, 2 vezes 3. Então, quer dizer que o maior divisor comum de 18 e 24 é 6. Então, como é que eu respondo agora a minha perguntinha? Qual o número máximo de embalagens que se pode organizar? Então, nós temos aqui como resposta. Então, são 6 embalagens. Eu vou ter ali só 6 embalagens. Eu só consigo então formar 6 embalagens com a mesma quantidade de frutas, tá? Utilizando as maçãs e os pêssegos e sem sobrar nenhuma fruta. Então essa é a utilidade do MMC. O MMC vai me dar quanto é a maior quantidade que eu posso dividir esses meus itens sem sobrar nada, tá? E utilizando eles todos, ok? Agora, na letra B, nós temos aqui quantos pêssegos e quantas maçãs leva cada uma das embalagens. Aqui é bem facilzinho, porque pensem só. Quantas maçãs eu tenho? 24. Quantas embalagens eu tenho que dividir essas minhas maçãs? Em 6 embalagens. E se eu pensar, 6 vezes 4, 24. Então, nós temos resto 0. Então, quer dizer que nós temos o quê? 4 maçãs. Então, cada embalagem tem 4 maçãs. E agora a mesma coisa a gente faz para os pêssegos, ou seja, 18 dividido pela quantidade de embalagens, que é o 6. Então, nós temos aqui, ó, 6 vezes 3, 18, resto 0, ou seja, 3 pêssegos. Então, na verdade, a nossa resposta final para a pergunta de quantos pêssegos e quantas maçãs leva cada uma embalagem, nós temos ali que cada embalagem contém 4 maçãs e 3 pêssegos. Ok, turma. O raciocínio da maioria das questões que envolvem então a aplicação do MDC, a primeira delas é calcular o MDC, tá? E ali vai me indicar, nesse caso aqui, a quantidade de embalagens, tá? Seguindo essas regrinhas. E depois é só realizar ali a divisão para ver esse raciocínio. Ok, turma? Faça as atividades, bons estudos e até a próxima aula.